Antes de ler o primeiro relato, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, não esquecer de deixar o like, que isso ajuda muito a gente, e de compartilhar com seus amigos. Relato anônimo. Oi, Pérola. Isso aconteceu comigo. Eu morava em um quintal com várias casas, todos família. Então conseguimos um terreno particular e nos mudamos. A minha tia veio a falecer. Não entendia nada, mas ouvia familiares dizer que ela era macumbeira. Risos. Então minha foi se aprontar para ir ao sepultamento. Eu não sei, acho que é minha mãe, não sei. Não sei, vamos descobrir. Então minha foi se aprontar para ir ao sepultamento e eu tinha que ir junto. Isso tudo quando eu tinha aproximadamente 7 ou 8 anos. Minha mãe católica me levava junto a missas, terços, enfim, eu a seguia na igreja. Chegando ao cemitério, algo me fez querer sair e andar. Pois bem, saímos, meu primo e eu, conforme andamos pelo cemitério, duas senhoras se aproximaram e pediram água. Saímos para buscar a água e quando retornamos, não havia mais ninguém ali. Então, falei para ele, vamos andar um pouco para ver se elas não foram se sentar na sombra. Andando por ali, vimos as fotos das senhoras nos túmulos. Morrendo de medo, deixamos a água lá e dali saímos. Fui até a minha mãe e nunca mais pisei em um cemitério. Mesmo hoje, ainda não voltei a entrar em um cemitério, 25 anos depois desde essa experiência. Mas, gente, é pra ter um trauma, um estresse pós-traumático eterno, né? Essa situação. Você vê a pessoa, te pede água, daí você volta, vai lá e daí você vê a fotinho da pessoa no túmulo. Ninguém merece, gente. Mesmo hoje, ainda não voltei a entrar em cemitério, 25 anos depois dessa experiência. E depois disso, sempre via vultos e ouvia vozes, assovios e arrepios sem motivo. E assim fui crescendo. Passando um tempo, já mais velho, com uma namoradinha que morava um pouco longe, saí da aula e acompanhava até a casa dela. Passava por uma trilha da mata para cortar caminho. No início, tudo normal, mas passando algum tempo, comecei a sentir que algo me acompanhava quando eu passava pela mata para vir embora para minha casa. Sentia arrepios, ouvia assovios, via vultos, ouvia passos que me acompanhavam até que eu chegasse em casa. Ai, esperamos que seja seu Exu. Ore para que seja seu Exu, gente. E quando chegava, entrava para casa, fechava a porta sem olhar para trás. Mas como jovem teimoso, continuava a passar por lá e a coisa foi se intensificando e meu medo foi aumentando. Decidi mudar de caminho e não passar mais pela trilha na mata. A trilha, esta, que era somente mata. Porém, o outro caminho mais longo tinha a casa de um lado e mata do outro. E uma casinha não acabada, quase encoberta pelo mato. Senti um forte arrepio e que alguém ou algo me acompanhava. E por algum motivo, olhei para essa casa no mato. E lá vi uma mulher vestida de noiva. Essa mulher estava pendurada por uma corda amarrada no pescoço. Meu Deus do céu! Em uma viga da casa, na janela. Acelerei o passo, por algum motivo senti que tinha que olhar de novo para confirmar o que estava vendo e não havia mais nada lá. Imediatamente senti que algo estava do meu lado. Apertei o passo naquela estrada de terra. Passei pela porteira igual uma bala, assim como pisei no asfalto. Corri, mas corri como se não tivesse amanhã. Cheguei em casa, entrei sem olhar para trás, tranquei a porta, acendi uma vela e fui para a cama. Mas quem dorme depois disso? Pois é, eu fico surpresa toda vez que eu vejo a pessoa falando assim, aí eu ouvi um barulho na minha cozinha, deitei na minha cama, acabei dormindo. Eu falei, como assim você acabou dormindo, gente? Você tava ouvindo barulho na tua cozinha? Essa é a minha reação, você é dos meus, pelo jeito, né, gente? Passou algum tempo, eu estava com outra namorada, que hoje é minha esposa. Fui até a casa dela para podermos sair. Acho que era cinema. Enquanto esperava na sala, eu tinha a visão da cozinha e claramente vi que tinha uma criança brincando na cozinha debaixo da mesa. Observei durante um tempo e percebi que também era observado. Mas fiquei tranquilo, não me incomodou. Por fim, quando tinha saído da casa, perguntei a ela quem era aquela menina que estava brincando na cozinha debaixo da mesa. E ela me respondeu, tá louco? Que criança? Não tem nenhuma criança na minha casa. E eu insisti, tem certeza? Não é a filha da sua cunhada? Ela afirmou que não tinha ninguém lá. E assim o tempo foi passando e eu continuava a ver pessoas, vultos, ouvir vozes. Já na minha casa, onde nós moramos, e elas sempre me perguntam o que foi, o que aconteceu, e eu respondia, eu vi tal coisa, eu ouvi tal coisa. Tanto que hoje ela chega pra mim e fala, o que foi que você viu? É o costume, ela te conhece, sinta-se, né? Tipo, muito íntimo. E eu respondendo, por quê? E ela... Quando
você fica assim, é porque você viu alguma coisa. E ela morre de medo de ver alguma coisa. E por sorte, só acontece comigo. E a vida foi seguindo, eu ignorando todos esses sinais. Até que recentemente... eu já achava que já tava no auge da história, agora ele continua, meu Deus. Até que recentemente estávamos todos os irmãos reunidos na casa da minha mãe e a minha irmã começou a falar do meu pai falecido. Lembra do início quando disse que não ia em cemitérios? Então, meu pai faleceu e não fui no enterro por não ter voltado a um cemitério e também por não ter tido um bom convívio com meu pai, não fui ao seu sepultamento. E minhas irmãs que morrem de medo falando sobre meu pai. Uma delas falou, vai, fica falando dele aí. Quando ele vier conversar com você, você vai ver que legal. E então ela respondeu, falar comigo não. Quem vê fantasma na rua é o Tranca-Rua. Eu vou falar Tranca-Rua porque eu tô censurando o nome dele, né? Se o pai quiser, ele que venha na casa dele. E eu respondi, de boa se ele vier. Então, passada a tarde, todos foram para suas casas e eu me sentindo estranho, demorei para dormir naquele dia. E por coincidência, deitei de bruços com o braço para fora da cama e acordei desesperado na madrugada porque senti alguém puxando a minha mão. Depois disso, resolvi atender um convite de um amigo umbandista que algumas vezes chegou para mim falando sobre assuntos particulares que não haveria como ele saber. Aceitei o convite. Fui em uma gira de caboclo capangueiro. Ele me atendeu, disse que eu tinha que cuidar das minhas entidades, que eu tenho muitos para me ajudar, que eu não cuido do meu pequeno, não cuido de quem me acompanha e por isso que eu não durmo bem. Por isso não me falta nada, mas também não vou para frente e recebo tudo que é para mim, porque eu não cumpro a minha missão e que eu nunca vou parar de ver, ouvir e sentir, porque isso é para mim. E que ele não pode ir contra os irmãos dele. Então o caboclo chamou a Cambone, disse para ela que ela me desse um vaso de orquídea, algumas frutas e que eu cuidasse de quem me acompanha ali naquela casa. Ou em outra, mas que eu cuidasse do que é para mim, que eu desse a minha paga a Exu e depois que eu pagasse a Ogum. Depois disso veio a quarentena e não abriu mais os terreiros por aqui. Continuo sentindo e vendo vultos, porém agora não tenho medo. Axé e que Deus a abençoe. Rapaz, viu, gente? Eu hoje estou muito feliz com a minha mediunidade. Eu estou muito feliz com a minha mediunidade. Que eu acho assim que tá na medida certa. Que eu acho que se fosse um pouquinho a mais, eu abandonava a Umbanda e virava, sei lá, tá amarrado em nome de Jesus. Eu acho que eu virava isso. Porque, olha, gente, acho que não é pra poucos isso aí. O dia que eu percebi que tinha alguém me vigiando. Oi, Pérola. Meu nome é Yasmin, tenho 12 anos, sou do Candomblé. Bom, minha família é uma família que respeita muito essa religião. E hoje irei contar a você o dia que aconteceu várias coisas aqui em casa. Quando meu avô faleceu, eu acordei de manhã e fui para o meu quarto. E quando olhei, eu vi ele perfeitamente lá no quarto da minha mãe. E eu tenho a minha mediunidade muito aflorada. Eu vi ele bom e fiquei assustada, mas deixei pra lá. Bom, um dia desse, eu estava indo para a escola. Eu tinha acabado de tomar banho e fui para o meu quarto. Quando eu estava chegando lá, eu vi uma pessoa em cima da minha cama, agachada. Eu imagino que seria minha preta velha, pois o vulto era muito escuro. Uns dias depois, aconteceu uma coisa que eu me assustei muito. Eu sou apaixonada por Ponto de Exu e Pombagira, e nesse dia tinha escutado bastante. E o que aconteceu? Eu escutei uma voz no meu ouvido dizendo, não tenha medo. E senti uma pressão muito forte na cama, como se tivesse alguém sentando lá. Eu imagino que poderia ser um Exu ou o meu avô, pois era uma voz muito grossa. Outro dia, eu estava assistindo a minha série na sala, quando a minha mãe disse, Yasmin, desliga a TV e vai pro quarto dormir, pois já estava tarde. E aí viu outro vulto, bem agachadinho, correndo para o quarto da minha avó. E também estava muito escuro. Eu imagino que possa ser o herê dela, pois a gente fez uma festa de Cosme e Damião e veio uma outra herê no lugar dela e pediu pra gente botar uma sacola de Cosme e Damião em um jardim. Isso foi desde o ano passado e eu nunca soube o que era. Pérola, esses dias aqui em casa eu estava plena arrumando a cozinha e minha tia tinha feito uma torta e ela foi tirar uma foto. Quando ela colocou a foto no editor, apareceu um monte de rosto. Eu sou médium, mas nunca incorporei. Mas nesses dias eu senti um mal-estar horrível. E minha cabeça começou a girar. E eu comecei a tremer. Porque eu escuto muito ponto na cozinha. E minha mãe e minha avó também é médium, já sabia. E nesse dia eu tive um sonho com a Padilha.
que eu ando tendo muito. Meu Deus, calma aí, super beijo. É que os orixás lhe protejam e os iluminem. Meu Deus, calma, meu Deus, Yasmin. Relato é esse. Você deixa a gente confuso desse jeito, Yasmin. Obrigada por ter enviado seu relato. Fiquei um pouco assustada. Porque eu acho que parte por eu não ter compreendido direito. Mas obrigada, né? Beijos. O espírito sofredor. Oi, Pérola. Me chamo Jonathan. Então, sou um médium de berço e descobri isso ano passado. Mas desde que eu era criança, fui criado com minha avó, eu via muitos espíritos, um atrás do outro. Já tive síndrome do pânico, dentre outros delírios. Mas tinha um espírito em especial, no qual eu tinha um trabalho a fazer. Conheci a doutrina espírita e logo fui estudar para resolver aquilo, porque eu comecei a ter muito problema para dormir, já com 15 anos. E aí eu enfrentei meus medos, entrei no quarto onde ele se escondia e dormi. Acordei às 3h05 da manhã, do nada, e perguntei o que ele queria. Logo mais, eu passei a ver muitas e muitas imagens de um homem sofredor, muito machucado, chorando, com um fardo insuportável nas costas. Fiquei assustado, confesso. Mas eu, muito apavorado, no meio do escuro, ajoelhei e comecei a rezar em prol daquele espírito. E ele foi me guiando e dizendo que necessitava ser curado. Segundo ele esperou o momento certo, porque eu era o único que podia ver, sentir e orar. Então ele me esperou desde que eu nasci. Nossa, gente, que sofrimento deve ser. Já pensou, gente, você ter que esperar uma pessoa, você em sofrimento, ter que esperar uma pessoa... Meu Deus do céu, deve ser muito ruim. Ele me escolheu e permaneceu dolorido lá na minha casa. No fim da oração ele disse, gratidão, pode voltar a dormir. Daí, vez ou outra, eu sinto a presença dele, mas ele prometeu ir embora e não me atormentar. Senti muita dó pelo fato dele esperar tanto por esse momento, porque para ele seria muito fácil escolher outro lar. Não entendo muito do mundo espiritual, mas cada dia procuro desenvolver e aprender. Foi um dos trabalhos mais tensos que eu tive, Pérola. Nunca frequentei terreiro e nunca fui orientado. Só li livros. Mas tenho dom desde muito cedo e nunca soube lidar corretamente com isso. Meu Deus! Pra mim você soube lidar muito corretamente, cara. Você teve numa situação super difícil ali com o espírito sofredor. O espírito provavelmente estava com muita dor, né? Em todos os quesitos, em todos os aspectos. E você orou pra ele e foi fazendo tudo que foi orientado e conseguiu ajudar. Quer mais saber do que isso? Sabe? Eu não sei. Se for, eu não sei.